Salve, gente boa! Seja bem-vindo ao canal. E hoje a gente vai falar sobre ideologia. Bom, a fonte aqui que motivou essas reflexões é um debate que teve no canal Inteligência Limitada, dia 10 de julho de 2025, e estava lá como convidados o Humberto Matos e o Monark. Vamos ver aqui alguns trechinhos que eu separei para vocês. Mas antes eu te convido aí a se inscrever no canal, a deixar seu like, a comentar e compartilhar esse vídeo. Dá essa força aí pro canal, a gente tá crescendo, tô animado com isso. Vamos fazer crescer esse canal aí. Bom, vamos lá então? Como a ideologia pode fazer com as pessoas o que fez com o Monark, por exemplo. Eu acho que o Monark é um caso caricato, né? Assim, uma caricatura da ideologia, né? Até onde ela pode chegar. Tá? Olha que interessante, né? Então, Humberto Matos começa falando assim, como que a ideologia pode fazer com uma pessoa o que ela fez com o Monark. Ele usa no singular a palavra, né? A ideologia. E aí o Monark pergunta, qual ideologia? Já dando a entender que não é uma só, mas são várias. E esse é o ponto da nossa reflexão aqui, né? Porque eles estão usando a mesma palavra, ideologia, mas não estão usando o mesmo conceito de ideologia. Porque o conceito que o Humberto Matos está utilizando, e a gente vai falar depois, é um conceito marxista de ideologia. E o conceito que o Monark está falando é um conceito mais, assim, do senso comum, né? Ou de uma linguagem corrente, ou mesmo até nas ciências, pode estar na sociologia do conhecimento, por exemplo, mas é de um conceito mais como uma corrente de pensamento. A gente também vai falar sobre isso depois. Vamos ver um outro trechinho aqui que eu separei para vocês. Me apresentar. Galera, quem não me conhece vai conhecer através das minhas ideias aí, conversando com o Humberto. Então esse vocabulário ideias, né, vai estar aí recorrente aí nessa noção de ideologia, né? Que estudo de caso que tu fez uma análise psicológica minha, e eu queria saber também... Aqui também não deixa de ser revelador essa expressão análise psicológica, porque também há uma vertente que vai considerar aí as ideologias como ideia falsa, mas não no sentido marxista, mas no sentido de um erro lógico, né? Onde você, fazendo uma autoanálise, uma análise até psicológica de si, você poderia identificar aí um erro lógico no seu pensamento e, nesse sentido, identificar uma ideologia. Qual que é a minha ideologia, cara? Pois é, eu também tenho essa dúvida, assim. Com a ideologia, como você se classifica, Monark? Você se encaixa em algum padrão, alguma coisa? Reparem que aqui o discurso tanto do Vilela quanto do Monark não é o mesmo discurso de ideologia do Humberto Eco, né? Do Humberto Matos. Aqui é uma ideia de ideologia como uma corrente de pensamento, né? Vai falar como que você se classifica, né? Qual o padrão, ou seja, qual caixinha, né? A gente, quando foi colocar aqui, você é libertário, você é ANCAP, o que você tem um... Você é libertário, você é ANCAP. Tem até aquele álbum do Cazuza, né? Então tá aqui esse álbum do Cazuza, né? Que o nome dele é Ideologia. Não sei se aí, né, a geração mais nova aí conhece Cazuza, se não conhece, vale a pena. E aqui tem vários exemplos de ideologia nesse sentido aí que o Monark e o Vilela estão utilizando a palavra, né? Então vai aparecer o símbolo da anarquia, mas aqui o yin yang, armamentismo, um Jesus aqui, cristianismo, e assim por diante, né? Então, até a foice e o martelo aqui, né, o socialismo, aparece aí como um exemplo de ideologia. Coisa que na visão marxista não, né? Na visão marxista, todas essas ideias, com exceção aí do socialismo, elas seriam ideologias, né? Vamos voltar aqui para o recorte. Uma coisa que permeia teu pensamento, dá para colocar alguma caixa ou não? Não, eu não gosto muito desses rótulos, porque então a ideia de ideologia como uma caixa, como um rótulo, né? Eles acabam fazendo com que você tenha que comprar toda uma estrutura de pensamento que necessariamente você não pensou sobre, tá ligado? Sim. E não sabe se concordam ou não. Então, essa ideia de que a ideologia é um sistema de pensamento, uma doutrina, um sistema de ideias, né? A gente já vai falar melhor sobre isso. Então, eu gosto de me considerar um pensador livre, certo? Eu não tenho... Eu acho a cara do Humberto Matos impagável aqui, quando ele fala muito humildemente que ele gosta de se considerar um pensador livre, e o Humberto faz esse sorriso contido aqui que eu acho impagável, cara.
Então, eu gosto de me considerar um pensador livre, certo? Eu não tenho ideologia, eu observo a realidade, as minhas experiências e as coisas que eu consumo na internet, informação, essas coisas. Tenho uma linha de raciocínio, tiro as minhas conclusões do que eu acho. Bom, aqui ele vai então falando, né, como, onde ele vai, assim, a fonte das ideias dele, né? Vamos aqui pro último corte aqui que eu separei para vocês. Pensinho, né? Humberto, como você classificaria o Monark? Qual é a ideologia dele? Não, eu não fiz um estudo sobre o Monark. Eu disse que a gente vai fazer agora, todos nós juntos aqui, um estudo de casa, entende? Bom, o Monark, na verdade, assim, é bastante óbvio, né? Ele é um cara que defende o capitalismo, né? Ele pode ter várias dúvidas sobre várias coisas, mas eu duvido que ele não reivindique o capitalismo, não entenda que o capitalismo enfim, é alguma coisa que a gente deva defender, Bom, aqui então o Humberto, né, volta a falar de ideologia coerentemente, né, com a sua postura no início, né, que é nessa versão aí marxista, né, da compreensão de ideologia, né. Então, ideologia como uma defesa do capitalismo. Bom, diante disso tudo, então, vamos começar aqui a fazer a nossa análise. Então, o primeiro ponto aí para a gente pensar é que ideologia, então, é uma palavra polissêmica, né? Ela tem aí vários sentidos. Inclusive, se você quisesse falar assim, a ideologia vem de ideo, que é ideia, logia, que é estudo, estudo das ideias, né? Seria uma espécie aí de sociologia do conhecimento. Poderia ser, né? Não é bem não é o uso que apareceu aqui nesse debate, né? Um segundo uso de ideologia, que não é o do Humberto Matos, mas é o que o Vilela ali falou e que o Monark também falou, é da ideologia assim como um sistema de crenças, né? Um sistema de ideias, né? Que tem aí uma doutrina, né? Que interpreta o passado, né? Que procura explicar o presente e que tem aí uma proposta de futuro, né? Melhor, um lugar melhor para se viver, né? Então a gente pode ter, nem sempre, né, as ideologias elas vão querer transformar a realidade, às vezes elas podem querer conservar a realidade. As ideologias podem ser mais conservadoras, mais radicais, mais revolucionárias, né? Mas geralmente elas também são aí, tem um grau emocional, né? um apelo passional, que faz assim com que ela se torne muitas vezes assim beligerante ou até mesmo dogmática, né? Impermeável a críticas, imune à argumentação lógica, imune a um olhar mais objetivo da realidade, né? Então, tanto esse ponto assim de ser dogmático, né? Então, assim, que tem uma certa autoridade e até com ar autoritário, e que exige a obediência e a entrega, né, total aí dos seus seguidores. É um caráter doutrinário, né, que tem um sistema de explicação de mundo, né, de interpretação do passado, de explicação do presente, e muitas vezes uma proposta aí de um futuro, né, um futuro melhor. E esse apelo emotivo, emocional, né, essa passionalidade com que você defende uma ideologia, né, são aí atributos desse entendimento mais comum aí do termo, né, de ideologia como um sistema de crenças. Aí a gente pode pensar no movimento hippie, pode pensar no capitalismo, no socialismo, em sistemas religiosos também, em budismo, em cristianismo. Qual o melhor estilo de vida, qual a melhor maneira de viver. E aí a gente vai ver que teve aí 3 sociólogos estadunidenses, né? O Seymour Martin Lipset, o Daniel Bell e o Edward Hills, juntamente com o sociólogo francês, o Raymond Aron, né? Que eles vão começar a falar do declínio das ideologias aí na década de 50, 60 do século XX, que eles vão dizer que as sociedades industriais elas têm promovido um bem-estar, onde essa defesa mais extremista, seja do capitalismo, do socialismo, elas começam a se atenuar, né? E começa a ter aí uma economia mista, né, entre capitalismo e socialismo, com o estado de bem-estar social, né, com o welfare state, e aí haveria o declínio das ideologias. E é mais ou menos aí o que vai aparecer na música do Cazuza. Para quem não conhece, vou colocar só um trechinho aqui rapidinho, porque senão ainda vou levar direitos autorais, né? Mas nesse refrão aqui que ficou muito famoso, né? Ideologia, eu quero uma pra viver.
Pronto, espero que isso aí não me dê direito autoral. Para você que é jovenzinho aí e não conhece, vale a pena conhecer, uma referência aí. E para quem já conhece aí, matar a saudade, né? Se gosta da música. Se não gosta, também foi curtinho, não vai fazer mal, né? Bom, mas o fato é que esse declínio da ideologia foi criticado, né? Foi criticado porque mostrou que os conflitos, talvez eles não deixaram de existir, mas só se deslocaram para outras regiões, né? Também foi mostrado que factualmente estava tendo outros conflitos de ordem racial nos Estados Unidos, ou mesmo dos movimentos assim, movimentos pós-coloniais, decoloniais, e também uma crítica de que o declínio das ideologias seria essa própria teoria uma ideologia. E aqui a gente vai então na acepção de ideologia do Humberto Matos, que seria uma acepção aí da ordem, né, da vertente marxista. Bom, para isso eu tenho aqui um livro, né, clássico aí, né, A Ideologia Alemã, do Karl Marx. Eu vou ler só 2 trechinhos aqui rapidinho para você pegar a ideia da ideologia do ponto de vista de Karl Marx. Então aqui fala assim: nenhum desses filósofos teve a ideia de se perguntar qual era a ligação entre a filosofia alemã e a realidade alemã, a ligação entre a sua crítica e o seu próprio meio material. Ou seja, Karl Marx aqui está falando que a ideologia alemã é a ideia de que os filósofos estavam pensando o mundo e não fazendo uma ligação do seu pensamento com a realidade, né? É a ideia de que como se os pensamentos ficassem no éter e algum filósofo assim propusesse uma nova ideia nesse panteão de ideias que ficaria assim transcendental. E Karl Marx está falando, não, cada uma dessas ideias aqui, elas não estão pairando no ar. Elas têm um tronco que vem numa raiz, que essa raiz é um contexto histórico, né? Um contexto da sociedade, daquele espaço geográfico, daquele determinado momento histórico e relacionado aos meios de produção da sociedade, né? Ao modo como uma sociedade se organiza para produzir a própria satisfação dos seus meios materiais e imaginários e como que essas relações de trabalho pela qual há a sobrevivência das pessoas, essas relações são relações de poder, onde há uma minoria organizada no comando e uma maioria desorganizada sendo comandada. É o que fica assim mais evidente aqui numa outra passagem que fala assim: a produção das ideias, das representações e da consciência está, a princípio, direta e intimamente ligada à atividade material e ao comércio material dos homens. Ela é a linguagem da vida real. Então as ideias, as representações, a consciência, elas estão ligadas ao meio material. Karl Marx ele meio que inverte Platão, né? Ou mesmo a Bíblia, assim, naquele sentido de fiat lux, né? Então disse Deus, faça-se luz, e a luz fez, né? Primeiro vem o espírito, depois vem a matéria, ou ainda em Platão, né, que primeiro há o mundo das ideias, e esse mundo que nós vivemos aqui é uma fotocópia mal feita aí do mundo das ideias, né? Então Marx ele inverte, né? Ele fala primeiro vem o material e depois vem o espiritual, né? Primeiro você tem que ter um cérebro, uma massa cinzenta, para depois, que é o material, para depois ter o pensamento, que é o espiritual, né? Primeiro você tem que ter o corpo de um violão, que é o material, para depois ter a música do violão, que é o espiritual, né? No caso de Marx aqui, né, primeiro a produção da nossa vida aqui, né, a satisfação das nossas necessidades de comer, beber e dormir, essa satisfação feita pelo meio do trabalho, esse trabalho é organizado de diferentes maneiras ao longo da história, né, a escravidão na antiguidade, a servidão na Idade Média, o capitalismo aí na modernidade, e sempre há uma classe de opressores no comando e uma classe de oprimidos sendo aí a mão de obra desses opressores. Então a noção marxista de ideologia, ela implica na universalização do interesse burguês, né? Na modernidade, no capitalismo, há duas classes sociais, assim grosso modo, que são os burgueses, donos dos meios de produção, donos das fábricas, das fazendas, dos bancos, e o proletariado, né, que vem aí de prole, né, que seriam aí os pobres, né, prole significa filho, né, os pobres então teriam muitos filhos, era uma maneira pejorativa aí de chamar os pobres, né, proletariado.
E o proletariado, então, não seria dono de fazendas, não seria dono de fábricas, não seria dono de bancos, né? Ele só seria dono da sua própria força de trabalho, dos seus próprios músculos, né? Da sua capacidade técnica, e ele, então, venderia a sua força de trabalho em troca de um salário para o capitalista. E aí o capitalista, então, vai buscar que os seus valores muito particulares, que a sua visão de mundo muito particular, sua visão de classe, ela seja entendida não como uma visão particular, mas como uma visão universal, né? Seria a universalização do interesse burguês. Então, quando você fala em ordem, dá a impressão que a gente está falando de uma ordem universal, né? Quando se fala em justiça, quando se fala em amor, dá a impressão que a gente está falando de uma justiça que é válida para todos os momentos históricos, de um amor que ultrapassa os tempos. Mas, na verdade, Karl Marx vai mostrar que a ordem que de fato é praticada não é a ordem universal, mas é a ordem burguesa. Que a justiça que é praticada não é a justiça universal, mas a justiça burguesa, e que o amor que é aí exaltado pelos poetas não é o amor universal, é um amor burguês. Então, nessa universalização dos interesses burgueses, eles podem, por exemplo, convencer os trabalhadores de que abdicar dos seus direitos trabalhistas vai ser melhor para a classe trabalhadora, quando na verdade isso vai atender ao interesse burguês. Eles podem então desacreditar nos sindicatos, né? Não que os sindicatos não mereçam críticas, né? Mas críticas à gestão do sindicato e não à existência de sindicatos, né? Eles podem desacreditar dos partidos políticos que buscam representar os trabalhadores, né? E desacreditar da própria política, dizendo assim, a política nem adianta discutir isso, eles são tudo ladrão, né? Nada presta. E aí o povo, então, desinteressado da política, fica mais fácil de ser manipulado. E nisso de desacreditar da política, há uma outra acepção de ideologia, que é a ideia de acomodação, de você entrar em conformidade com o mundo, aceitar o mundo tal qual ele é. Então a gente já viu aí duas concepções de ideologia no sentido marxista, né? Universalização do interesse burguês e acomodação, conformidade com o mundo. Uma terceira acepção, nesse sentido marxista, é também de naturalização e normalização das desigualdades sociais. Então, normalização das desigualdades, né, é você achar que é normal que tenha pobre no mundo, gente dormindo no chão, a miséria, a fome, considerar isso normal. E a naturalização é você achar que ou isso é dado por Deus, Deus quis assim, né, ou que isso é uma questão natural, né. E nisso, no século XIX, houve duas ideologias aí que buscou justificar as desigualdades sociais no mundo. Uma foi uma explicação climática, dizendo que os povos tropicais seriam pobres porque o sol faria com que as pessoas fossem mais preguiçosas, o calor, né? Então elas, não afeitas ao trabalho, seriam mais pobres, enquanto os países de clima temperado seriam mais ricos, né? E uma outra explicação naturalista, racista do século XIX, né, que tinha pretensões científicas, era de separar a humanidade em raças e dizer que os brancos seriam assim superiores intelectualmente, e aí por isso os povos europeus seriam ricos por conta da raça, enquanto os povos africanos seriam pobres por conta da raça, né? A gente vê que isso é uma grande bobagem. Acho que um exemplo bem ilustrativo é a Alemanha com o Muro de Berlim dividindo ela no pós-guerra, né? Então a gente tem que é o mesmo povo alemão, e a gente vê que tem o mesmo clima, né, da Alemanha, mas na Alemanha Ocidental, na indústria automobilística, por exemplo, a gente vai ter aí 5 grandes marcas de automóveis aí muito famosas, né, reconhecidas como de qualidade. A gente vai ter a Volkswagen, né, a Audi, o Porsche, o BMW e a Mercedes-Benz, né? Enquanto a Alemanha Oriental ficou conhecida aí pelo Trabant, né? Trabant. Então a gente vê que o mesmo povo, no mesmo clima, né? De um lado houve um investimento em indústria automobilística que levou aí a feitura de vários tipos de automóveis aí de qualidade, né? Enquanto no outro lado, né, com o mesmo povo, do mesmo clima, não houve o mesmo desenvolvimento automobilístico, né? Então a gente vê que não é uma questão de raça, não é uma questão de clima, mas é uma questão econômica, uma questão de investimento em engenharia, em indústria nacional, etc. Né? São questões sociais e econômicas. Então a gente já falou da ideologia como universalização do interesse burguês, como acomodação diante do mundo, como naturalização e normalização
das desigualdades sociais, e a ideologia é também falsas representações da realidade. Então vou dar um exemplo aqui da cidade onde eu moro, né, Curitiba. Curitiba já teve slogans aí oficiais, né, de fazer propaganda da cidade, como Cidade Sorriso e Capital Ecológica. É interessante porque Cidade Sorriso, eu, né, nasci aqui em Curitiba, mas eu até hoje não me acostumo eu dou bom dia para as pessoas e muitas pessoas, assim, é normal as pessoas não te responderem, né? E isso não só dos curitibanos, né? Porque a maioria da população que mora em Curitiba hoje não nasceu aqui. Mas mesmo assim repetem o padrão daqui em não cumprimentar, né? Claro que há exceções, né? Todo mundo quer assim. Mas chamar aqui de Cidade Sorriso é realmente uma ideologia nesse sentido de ter uma representação da cidade que não corresponde com a realidade. Do mesmo modo, Capital Ecológica, apesar de Curitiba já ter tido esforços aqui, como a propaganda da família Folha, que era para separar o lixo e tal, né? Reciclado, de não reciclado, etc. Mas um dos rios aqui de Curitiba, o rio Iguaçu, é considerado o segundo rio mais poluído do Brasil, né? Perdendo só para o Tietê de São Paulo. E aí você pensa, né, como que Curitiba, com a sua região metropolitana, com essa fama de capital ecológica, né, pode ao mesmo tempo abrigar aí o segundo rio mais poluído do país, né? Então essas falsas representações da realidade, elas também são ideologia, né? A ideologia está ligado com essa ideia de falsidade. E por fim, ideologia, numa acepção marxista, é o ocultamento da exploração, da miséria, o ocultamento da exploração da mão de obra. Então, por exemplo, um exemplo de ideologia numa abordagem marxista seria a meritocracia. A ideia de que o rico é rico porque ele trabalha, porque ele se esforça, porque ele merece, né? Porque ele acorda cedo, porque ele toma banho de água fria, porque ele estudou muito, se dedicou, então ele merece a sua riqueza. E o pobre é pobre também porque merece, porque ele é preguiçoso, porque ele é burro, porque ele não estudou, porque ele é sujo, porque ele é deselegante, porque ele não sabe lidar com as suas finanças, porque ele é irracional, porque ele tem vícios, então ele merece a sua pobreza. É claro que quem trabalha mais merece mais e quem trabalha menos merece menos, mas isso não justifica um acúmulo de riqueza, por exemplo, numa pessoa que é tão multibilionária que ela consegue acumular o dinheiro de um país inteiro, né? E $1 trilhão, né? Bilhões de dólares, centenas de bilhões de dólares numa única pessoa, sendo que isso às vezes é aí o PIB de um país pequeno, né? Então até a questão do mérito aí por esforço, claro que você merece mais se você trabalhou mais, mas isso tem um limite, né? Que não pode que uma pessoa, nessa lógica do mérito, ela acumule mais riqueza do que um país inteiro, né? Do que um país inteiro consegue produzir em um ano. Então, retomando aqui a nossa conversa de um debate do Humberto Matos com o Monark, então você vê que eles estavam usando a mesma palavra, ideologia, mas não o mesmo conceito de ideologia, né? Então, de um lado, Humberto Matos, com esse conceito marxista de ideologia, ele estava então dizendo que todas as ideias do Monark seriam aí para defender e justificar o capitalismo. Enquanto o Vilela e o Monark estavam usando ideologia numa acepção mais comum de serem doutrinas, né, sistemas de crenças que as pessoas compram como um modo de vida. Espero aí que esse comentário tenha sido proveitoso para você. Deixa seu like, se inscreva no canal, peço novamente, não custa nada e valoriza o trabalho aqui que eu tive de preparação desse vídeo. Até a próxima e tchau, tchau!